Afinal de contas, terreiro é coisa de gente branca? Olha, esse é um assunto muito polêmico e eu respeito todas as opiniões e culturas. Até porque uma opinião sempre vem atrás de uma história e toda história tem o seu valor. Mas o que eu aprendi e vou ensinar para vocês hoje é que terreiro é uma religião de origem preta. A Umbanda tem origem também nos povos originários. Mas se tem uma coisa que a Umbanda não é, é coisa de gente branca. Quando nós, brancos, estamos num terreiro de Umbanda, seja qual for a nossa função, a gente precisa ter isso muito claro no nosso pensamento. Nós estamos ali acolhidos, adotados, nós não somos os donos da casa, a gente também não está ali para transformar nada, para embranquecer nada ou para ridicularizar nada. Estamos ali para aprender, para interagir, para se posicionar e para respeitar, mas não para tomar de conta nem se apropriar. Que, aliás, foi o que a Umbanda fez há mais de 100 anos. Mas o que de fato significa comunidade quando a gente fala de terreiro? O terreiro é um solo de resistência. Resistência é uma forma de existir, é uma forma de não morrer. Então, tudo aquilo que te coloca em risco pro lado de fora tem que te manter vivo do lado de dentro. O terreiro é, antes de mais nada, um lugar de comunhão, de confraternização e alinhamento de lutas por povos iguais entre si. Então, nós brancos, dentro do espaço de terreiro, somos sim os invasores. E é normal que a gente tenha certa dificuldade em se adaptar a isso. Mas quando a gente entra consciente do nosso papel ali, fica mais fácil da gente aprender e agradecer essa acolhida e toda essa filosofia, todos os saberes que a gente leva do terreiro. Importante do que tudo isso é nós entendermos que pertencer a um terreiro nos obriga a algumas posturas de consciência social, como, por exemplo, racismo, homofobia, machismo, inclusão. Todos esses assuntos são assuntos de terreiro, porque são assuntos que socialmente matam. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo como se inserir dentro de uma comunidade de Umbanda, mas eu quero relembrar para você que simplesmente ir ao terreiro não faz de você um umbandista e menos ainda parte da comunidade. Comunidade, ela precisa ter um elo de confiança, ela é fechada, ela exige frequência, ela exige adaptação e ela exige um alinhamento entre essa ideologia. Então, não pense que só porque você encontrou um ótimo terreiro, que você gostou e te fez bem, você já faz parte dele. Você precisa aprender a respeitar o processo, respeitar o tempo. Por que as pessoas têm tanta pressa em relação à Umbanda? Pressa de incorporar, de enfeitiçar, de encantar, de dançar, de rodar, de assumir, de liderar. Esses momentos, essas etapas, elas vão acontecer ao seu tempo, porque cada etapa dessa vai ter um ensinamento importante, vai permitir vivências importantes. Então, respeita, vai como assistência, né, como consulente, vai conhecendo o terreiro, vai participando conforme vai dando, vai sempre sendo muito respeitoso, respeitosa, e aí logo você vai estar fazendo parte daquele grupo com a certeza de que você está no grupo certo para você. A Umbanda, que sofreu o embranquecimento pelas mãos de Zélio Fernandino de Moraes, carrega ainda enraizado a ideia de caridade e de que as portas do terreiro devem estar abertas para receber a todos da rua, todos que estejam precisando de ajuda. Mas as ideologias de um terreiro têm origem nos povos Banto, no povo Iorubá, e a palavra caridade não se enquadra. Então o terreiro não é um hospital de almas, e diferente do que muita gente pensa, um terreiro não precisa trabalhar de portas abertas. O terreiro não precisa atender a todos que precisam, porque se ele é um solo de resistência, ele precisa dar suporte à sua comunidade, ele precisa dar suporte a quem está lá dentro. E muitas vezes quem tá lá dentro tá precisando de ajuda. E são essas pessoas a qual o terreiro tem que ter um olhar mais complexo e carinhoso. Carinhoso, não caridoso. Veja bem, eu não tô dizendo a você que a Umbanda se opõe à caridade. Eu estou dizendo para você que caridade não é Umbanda. Você, na sua consciência social, pode participar de quantos projetos caridosos você quiser e achar que deva. Você não deve esperar e obrigar o terreiro a ter este posicionamento, porque esse conceito não faz parte da filosofia e ideologia do que nós acreditamos dentro dos terreiros.
E quando o terreiro abre as portas? E quando tem assistência? E quando tem pessoas que não são da comunidade? O terreiro, ele tem por praxis a sua ritualística. Tudo dentro da filosofia iorubá é ritual. E o ritual tá ali para ser feito, para ser comemorado, para ser celebrado. Nem sempre abrir as portas de um terreiro significa sentar um banquinho na frente do outro e ouvir as lamúrias e entregar bons conselhos. Faz parte das festas de terreiro que as portas estejam abertas para que as pessoas possam participar das festas, que elas possam ver o que está acontecendo, que elas possam curtir aquela sintonia, que elas possam receber a energia, receber a emanação daquela força. Não necessariamente sempre procurando socorro. Eu vou repetir, terreiro não é hospital de alma. Talvez você não saiba, mas ainda existem muitos terreiros, inclusive, que você nem consegue ver o endereço anunciado livremente. São como hangares de luta, são fechados para aqueles que já pertencem e só conhece quem também já pertence. Porque o objetivo não é estar aberto, não é ter movimento, fluxo de clientela. O objetivo é garantir que todos aqueles que são membros daquele corpo estejam bem, sadios, em honra ancestral. Então, se você quer pertencer a uma comunidade de axé, encontre uma casa para você e esteja disposto a respeitar o processo. Primeiro vai visitando, vai conhecendo, conheça as ideologias daquela casa, conheça a filosofia daquela casa, veja se aquele discurso que é aplicado ali faz sentido para você, vai conversar com os responsáveis, com a sacerdotisa, com o sacerdote, ver como faz para integrar aquela comunidade, participe ativamente, veja inclusive se os horários são compatíveis aos seus horários, para que você não se comprometa por euforia e depois não consiga fazer o mínimo, que é estar presente. Faça com que você se integre ao terreiro, permita essa osmose, permita essa junção, essa mistura entre você e o seu pensamento. Porque não tem como a gente ser uma pessoa do axé somente dentro do terreiro na hora da gira. Trata-se de uma ideologia, de uma filosofia, de um caminho da vida. Você não pode, por exemplo, ter comportamentos de contra-axé. O seu ebó comportamental, aquilo que você entrega aos seus ancestrais, acima de tudo, tem que partir do seu comportamento. Muito mais do que o inhame, a cerveja, o gin. Você precisa estar disposto a vivenciar tudo aquilo. E é lindo, mas muito desafiador, porque o terreiro também não é um espaço onde tudo é fraterno e cheio de estrelinhas e brilhinhos. Se é um solo de resistência, se é um espaço do povo preto pós-diáspora, ou seja, um espaço do povo preto pós a escravidão e as dores ainda são latentes, o terreiro tem que falar de dores, tem que dar espaço para esses diálogos, tem que conversar sobre isso que realmente mata as pessoas, não somente no seu corpo físico, mas no seu encantamento. Então, faça parte de um terreiro quando você quiser ser completo, quando você quiser ser inteiro com essa filosofia. Então, não. Terreiro não é um espaço do povo branco. Terreiro é um espaço do povo preto e dos povos originários, que gentilmente nos acolhem, trocam e nos ensinam os saberes ancestrais, nos conectam aos nossos ancestrais. E nós devemos muito a eles, a começar por honra, respeito, gratidão e ressignificação. A melhor forma de ressignificar é parar de embranquecer esses espaços com discursos que não competem à filosofia iorubá. É parar de trazer conceitos kardecistas e cristãos para dentro da filosofia do terreiro como se aquele fosse o correto, apagando e negando completamente os ensinamentos originários do povo preto vindo de África pós-diáspora. A Umbanda é uma religião diaspórica, ou seja, ela surge e nasce essa quebra cultural entre o continente africano e os escravos que foram traficados. A gente precisa ter essa consciência para ter também uma postura diferente frente à nossa vida e à nossa sociedade. Então, se você está querendo pertencer a um terreiro, não se preocupe com a incorporação, com o transe, com o nome dos seus guias, de qual é a cor da vela. Entenda que tudo isso vai acontecer e que às vezes o que é para um não é para outro, tanto que as próprias casas discordam muito em relação a isso e tá tudo bem. Porque o ritual, ele vai ser posto pelo aquele sacerdote, pela sacerdotisa. As casas têm liberdade em desenvolver os seus rituais. Agora, a postura social, o pensamento de uma pessoa que é integrada à comunidade de axé,
não pode ser livre e negligente a questões que matam e oprimem fora dos terreiros. Então não tem como você não se reconhecer como um ser político, não tem como você se abster sobre assuntos como racismo, feminicídio, LGBTfobia. Você precisa se posicionar à frente a isso e entender que quando você tá lá batendo cabeça para os seus ancestrais, você está batendo cabeça para um povo de luta. Você está batendo cabeça para um povo que sofreu, que sangrou e que tem dores e que até hoje o seu povo sente essas dores, ainda vivem as sequelas de toda essa tortura e violência que os nossos antepassados brancos causaram, colonizando, oprimindo, apagando toda a cultura, força e potência do povo preto. E o terreiro é um espaço onde eles conseguiram manter viva toda essa cultura, onde eles conseguiram manter viva a sua religiosidade, sua ancestralidade, o seu culto aos orixás africanos, que, por exemplo, não são forças da natureza, nem são casados entre si, e nem tem birras entre si. A gente tem que parar de falar que o orixá é força da natureza. São deuses do panteão africano, não são forças da natureza. Esse é um discurso de Zélio. Zélio Fernandino de Moraes veio trazido pelo kardecismo e ele manteve em todo o seu ritual a ideologia kardecista. Só que Allan Kardec é francês, o kardecismo é uma religião europeia e o eurocentrismo, o pensamento eurocêntrico e os colonizadores foram esses povos que mataram e que matam aquilo que nós cultuamos dentro dos terreiros. Então, se enxergar como um corpo de resistência, num terreiro de resistência, exige alinhamento a causas dos povos minorizados, exige postura, muito mais do que YouTube, Instagram, Facebook ou conversinha de bar. É preciso que a gente se posicione real para devolver ao povo preto aquilo que os nossos antepassados tiraram deles e cultuar esses ancestrais negros e povos originários com muita honra, respeito e gratidão, sempre ciente de que aquele espaço não é nosso para apropriação, que nós não devemos embranquecer, que nós não devemos deixar falar a nossa branquitude, que nós não devemos apagar e silenciar e fortalecer aquilo que os nossos antepassados vêm fazendo há mais de 400 anos, tornando o povo preto e os povos originários coisas insignificantes e inviabilizando seus discursos. Então, pertencer a uma comunidade de terreiro vai ser um convite, um desafio, uma provocação para que você se reformule como pessoa, para que você reveja sua consciência social. O terreiro vai abrir espaço para que esses diálogos aconteçam. Participe, fale, faça parte, leve as suas dúvidas, suas questões, leia, estude muito, para que você não acabe limitando a sua religiosidade ao transe mediúnico, ir lá, fumar um cachimbo, tomar um cafezinho, dar uma palavra amiga e ir embora. E fora do terreiro, ter o mesmo comportamento escrotal que a maior parte da sociedade tem contra os corpos minorizados. Salve suas forças. Axé.